Oi, eu sou Letícia. Oi gente, aqui é o Júnior e a Letícia não pôde gravar essa semana porque ela tava ocupada com coisa da faculdade, pai e pay, essas coisas e tal. Por sorte, a gente tinha um videozinho gravado aqui há muito tempo, reservado pra quando não desse pra gravar vídeo, só que o vídeo é de 2 anos atrás. Então você vai ver uma diferença na qualidade, uma coisinha assim, mas o conteúdo tá maravilhoso, inclusive é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Então, fica aí com o vídeo da Letícia e dá o like, e se inscreve, e compartilha o vídeo, e se inscreve no canal, de novo. Beijo, tchau. E hoje eu estou muito impactada. Hoje eu vou falar sobre o livro Criança 44, do autor Tom Robbie Smith, da editora Record. Ele foi publicado em 2012 e é o primeiro romance do autor. E assim, gente, eu terminei de ler esse livro praticamente há umas 2 horas atrás. Então eu tô assim, muito negociada com esse livro, porque sinceramente ele é um thriller policial que me deixou, gente, assim, no início do livro eu tava até meio, nossa, não tá indo, não tá funcionando. Só que chegou, tipo assim, numas 50 páginas pra frente, eu fiquei louca, tipo assim, foi acontecendo um monte de coisa, foi aparecendo um monte de personagem e acontecimentos e plot twist, uma coisa atrás da outra, e eu fui ficando assim, perdida. Tanto é que eu fiz as marcações aqui, como ele é um thriller policial, é assim, né, a gente meio que acha que tá entendendo tudo, que tá seguindo as pistas, que tá arrebentando. E aí eu fui fazendo as marcações, pensando, não, essa pista aqui liga com esse negócio aqui, e não sei... Gente, não serviu de nada, sinceramente. Porque, assim, o que eu achava que tava acontecendo, e quando eu achei que eu tava certa, eu tava errada, e quando chegou o plot twist, eu fiquei completamente... Mas enfim, olha, esse livro... Ele se passa na União Soviética, na época da Guerra Fria. E eles estão sobre o comando do Stalin. E nisso tem o Liev, que ele é um agente do governo. E ele prende possíveis espiões, ele prende pessoas que estão indo contra o governo. E assim, ele prende essas pessoas, leva pro governo, e o governo faz interrogatórios, torturas, esse tipo de coisa para conseguir informação. E normalmente as pessoas que são presas são sempre culpadas. Eles dão um jeito das pessoas assinarem a confissão de culpa e nisso a pessoa é morta e vida que segue. Aí chega um momento que ele prende o Anatoly. E assim, quando eles levam o Anatoly para fazer o interrogatório, ele descobre que o Anatoly, na verdade, é só um veterinário, que ele não é espião, que ele não tem nada demais assim que vai contra o governo. E a partir desse momento ele começa a questionar o porquê que o governo coloca pessoas aleatórias como espiões, pegam pessoas inocentes e colocam elas culpadas de algum crime. E nisso também acontece o corpo de uma criança é achado nos trilhos de um trem. E ele é encarregado de ir até a família e falar que foi um acidente do trem, que no caso o trem atropelou a criança e a criança morreu. Só que a família não acredita nisso, eles falam que ele foi assassinado. E na época, como o governo era perfeito, porque isso foi após a Segunda Guerra Mundial, então, tipo assim, eles não tinham conflitos, eles tinham acabado de ganhar uma guerra, era um país em ascensão, então, assim, eles tinham um governo bem estável e não acontecia crimes. Então, falar que aquilo tinha sido um assassinato era praticamente um crime contra o governo, que estava duvidando do poder do governo com relação à vida das pessoas. Então, ele foi até a família, convencê-los de parar de levar boatos, esse tipo de coisas, e falar, olha, gente, foi um acidente de trem, vocês não podem ficar falando que foi um assassinato. E nisso a família concorda, porque ou eles concordam ou eles morrem. Só que à medida do que a história vai seguindo, ele vai vendo que não foi só um acidente de trem, que o governo realmente tem certas tramas e tudo. E assim, eu vou parar por aqui, senão eu vou começar a contar muito spoiler e aí não vai dar certo. Então, a partir desse momento, se você já leu o livro, eu vou falar spoiler, então você vai saber do que eu tô falando. E se você não leu, vai ter spoiler. Então, se você não quer saber spoiler, para o vídeo agora, leia o livro, depois volte aqui, veja o que eu tô comentando e comenta comigo também nos comentários, pra gente trocar uma ideia, mas a partir desse momento vai ter spoiler, ok? Nosso personagem principal nesse livro é o Liev. E assim, no início do livro, tem um acontecimento, não tá assim, meio que largado. É só um acontecimento que, do meu ponto de vista, quando eu li, eu pensei, ok, provavelmente vai ser uma coisa que nós vamos usar pra frente, mas no momento eu não tô importando.
que é durante, na verdade, esse acontecimento passa durante a Segunda Guerra, na época que as pessoas estavam passando muita fome e era inverno, e nisso 2 irmãos estão na floresta. Temos o Pavel. Ele, no caso, vamos falar assim, da família dele só tem ele, o irmão mais novo e a mãe. Então ele, na família, é a pessoa que eles mais dependem, porque é ele que sai pra caçar, é ele que sai pra tentar arrumar comida, porque o pai vai trabalhar em outra cidade e sumiu, nunca mais apareceu, e aí eles consideram que o pai morreu e não vai voltar mais. E nisso, o Pavel, ele vê um gato saindo da casa da vizinha. E ele vê o gato e fala, o quê? Eu, nessa fome que eu vou pegar esse gato. Vou pegar esse gato, vou matar esse gato e vou comer esse gato. E ele sai e fala, mãe, prepara a sopa aí que nós hoje, vai ter banquete. E a mãe dele fala, leva seu irmão. Só que o irmão dele parece ter alguns problemas mentais, porque ele é meio bobo, ele fica caindo toda hora, não sei o que, mais pra frente vai descobrir que ele é só míope, tadinho. Então, assim, é meio errado fazer isso. Mas, enfim, aí ele leva o irmão dele pra floresta no inverno pra caçar o gato. No que eles estão indo, eles fazem a armadilha e tudo, mas por um erro dos 2, eles não conseguem pegar esse gato. E nisso o Pavel vai atrás do gato. Vou pegar esse gato de qualquer jeito. E no que ele tá correndo atrás do gato, ele encontra um homem. O homem faz o quê? Bate na cabeça dele e diz, mas pra comer mesmo. Pegaram ele pra comer, gente. Pegou o menino, porque eles também estavam tudo morrendo de fome, pra matar o menino e comer. Nisso, o irmão dele volta sozinho, né? Chorando e tudo, falando, gente, meu irmão sumiu. A mãe fica louca, porque o Pavel, no caso, é o que praticamente sustenta a família. Chora, pede aos deuses pra voltar o menino e acaba o capítulo. E nisso, 20 anos depois, a história continua. Parece nosso protagonista, o Liev. Liev, ele trabalha pro governo, igual eu já falei, como ele é um inspetor, ele investiga os casos, ele prende possíveis espiões e tudo. Das características desse livro é que ele não trata só no caso, ele não é só um thriller policial no sentido de assassinato. Ele mostra a sociedade, ele mostra como as pessoas, ele descreve como as pessoas viviam naquela época, como as coisas eram divididas. No livro fala várias vezes que às vezes numa casa com 3 quartos viviam 3 famílias, uma família em cada quarto. As condições eram péssimas, eles não tinham às vezes água quente ou às vezes nem água encanada assim, não tinham banheiro. A situação era realmente muito precária para a maioria da população, e esses que tinham os cargos maiores, tipo às vezes da polícia, do serviço especial da polícia, eles tinham moradias melhores, com água quente, com segurança, esse tipo de coisa. E principalmente naquela época, como era vamos falar assim, uma sociedade muito militarista, a polícia era o que colocava medo nas pessoas. Era o que fazia as pessoas seguirem a linha, porque ou ele podia delatar e a pessoa morrer, ou podia simplesmente fazer uma acusação de traição, a polícia ia prender, independente se você traiu ou não, eles iam te fazer confessar e você ia ser morto. Então, assim, a sociedade em si foi uma das coisas que meio que um pouco me incomodou, talvez, no livro. Não no sentido que eu achei ruim, mas enquanto eu li as descrições do jeito que era a vida, sabe quando meio que te incomoda imaginar aquele tipo de situação, como as pessoas viviam daquele jeito? Enquanto ele descrevia como era o orfanato, eu fiquei um pouco incomodada. Porque, assim, no que eu tava lendo, eu fui imaginando como é que era o lugar e tudo. E, assim, sabe quando você para e pensa como que as pessoas conseguiam viver naquelas situações? Era realmente muito... Gente, é muito difícil, sabe? Eu acho que só pra você ler e ver como ele descreve esses lugares, que você vai perceber que realmente incomoda imaginar como crianças, ou qualquer pessoa, idoso, ou até pessoas adultas viviam naquelas condições. Eles tinham acabado de sair de uma guerra. Então, assim, não, é lógico que eles não iam de um dia pro outro virar um país ótimo, virar pessoas que viviam de uma maneira melhor, não ia. Mas... a gente, por mais que a gente saiba disso, quando a gente lê um livro que descreve pra você como é que é e você consegue imaginar, é diferente. Então, assim, isso foi uma das coisas que me chocou um pouco no livro e que, sei lá, me fez pensar, me fez um pouco refletir, sabe? Sobre algumas questões aí da sociedade. A família fala que o Arkady foi morto, ele foi assassinado. Por quê? Ele estava nu, com o torso todo aberto e com a boca cheia de terra. Então, assim, como que um trem vai passar em cima da criança, tirar a roupa dela e encher a boca dela de terra?
Então, assim, aí nisso o Liev já pensa, mas não tem isso no relatório. Ele pensou o quê? A família tá inventando. A família tá inventando isso pra abrir uma investigação. E aí eles falam, não, nós temos uma testemunha que viu o Arkady, no caso o menino que foi morto, com um homem no trilho do trem. E ele fala, não, então vamos falar com essa testemunha. Mas no momento que a menina, com a mulher, que é a testemunha, chega e vê que um agente do Estado, no caso da polícia, tá lá, ela fica com medo de ser acusada de qualquer coisa. Às vezes também traição contra o Estado, por tá dando um depoimento que às vezes não é verdadeiro. Entende? Então, assim, nesse momento ela já cala e fala que não viu nada, que o homem que tava na linha do trem só tava carregando uma ferramenta. E assim, nesse momento você também vê que a população tem muito medo do Estado, tem medo da polícia, aquilo ali era pra colocar medo mesmo. O Liev volta pro caso dele anterior, que era o do possível espião, que é um veterinário. E eles acharam que ele era um espião porque o veterinário cuidava dos animais do pessoal da embaixada. E o Liev vai atrás dele, Anatoly. No dia que o Liev deixou de observar o Anatoly, o Anatoly fugiu. E aí ele falou, assumiu a culpa. Se tá fugindo de quê? Se não tem culpa, por que ele tá indo embora? E nisso ele vai atrás dele, consegue pegar ele. E é quando ele descobre que ele é realmente só um veterinário. No que eles estão fazendo o interrogatório, ele descobre que ele realmente só é um veterinário, que ele não tinha nada pra esconder, mas ele fugiu por medo. No dia que ele percebeu que tinha gente atrás dele que tava observando ele falou, não tem mais jeito. Qualquer um que é pego é considerado culpado. Nenhuma pessoa que foi presa já foi considerada inocente, então isso não vai acontecer comigo, e ele foge. E assim, no que ele foge, a gente também vê a história do amigo dele, que tentou ajudar ele, no caso o Anatoly, enquanto ele tava fugindo. No que o Liev pega ele, eles matam esse casal que ajudou ele. E as filhas deles ficam órfãs e levam ela pro orfanato. Depois disso, o Liev volta pra vida dele e a gente começa a ver sobre a vida dele. E ele tem uma esposa, Raíssa. Raíssa! E ela aparece como sendo só a esposa dele. Ok, eu pensei, só vai ser a mulher que apareceu aí porque é casada com ele, né? Dane-se essa mulher. Mas depois de descobrir que o veterinário era só um veterinário, o Liev meio que surta. Ele fala, eu que sou uma pessoa que é tão devota ao Estado, tô começando a duvidar, porque o que tem de errado comigo? E acontece uma cena, gente, que me deixou com ódio. Liev tá doente, congelado, pegou uma pneumonia, tá de cama. E ele tá na casa dele e o pessoal do Estado manda um médico lá pra ver se ele tá realmente doente. Porque se ele estiver fingindo, eles acham que ele tá querendo, tipo, dar o nó no trabalho. Então não pode. Então aí eles aí mandam o médico pra ver se ele realmente tá doente. O médico entra na casa dele e ele fala que reparou na esposa do Liev, que no caso é a Raíssa. Que ela é muito bonita, que ela tá dando sinais pra ele. E ele faz a proposta pra ela de, se ela dormir com ele, ele vai falar pro Estado que o Liev tá realmente doente. Mas ele tá realmente doente, ou seja, se ela não dormir com ele, ele vai falar que ele tá fingindo pra ele ser preso. E aí, gente, na cena, ai que ódio. Na cena, ele vai chegando perto dela pra passar a mão nela, achando que ela, tipo assim, que ela concordou com isso. Mas aí, ela pega uma faca e no pescoço dele. E aí ela vai falar, querido, você vai falar que ele tá doente porque ele tá doente. Entendeu? Senão corta o seu pinto fora agora. Do que a história vai passando, o Liev percebe que tem alguma coisa errada com o governo. Ele começa a questionar todas as decisões que ele já tomou. Ele começa a pensar, tipo, as pessoas inocentes que ele matou, que ele achava que era culpada, mas ele nunca participou de nenhum interrogatório, então não teria como ele saber se era inocente ou não. E nisso, eles vão e mandam pra ele um arquivo que ele tem que investigar uma pessoa. Quando ele abre o arquivo, é a esposa dele. Eles colocam a Raíssa como a possível espiã. E ele começa a seguir ela, vai e faz tudo que ele tem que fazer, como ele foi treinado. Ele vai lá e revira a casa e tudo, não sei o quê. Só que aí ele fala, não, ela não é espiã. E no que ele fala pros superiores dele que ela não é espiã,
era o teste dele, pra ver se ele era realmente fiel ao Estado ou se ele iria preferir a família. E no que ele preferiu a família, eles vão e rebaixam ele de cargo e mandam ele pra uma cidade super aleatória. Tipo, chegando nessa cidade, quando ele já não tem mais status nenhum, ele já não mete medo em ninguém, a Raíssa fala que não ama ele, que casou com ele porque ela tinha medo, por ele ser um superior do cargo dele, ela tinha medo de rejeitar ele denunciar ela. Então ela casou com ele por medo, ela nunca quis ficar com ele, ela odeia o jeito que o Estado rege as regras dele, ela não gosta, ela não concorda com nada, ela é meio que uma revolucionária, mas no canto dela, sabe? Ela só fala mal, ela só fica fazendo cochicha, ela é uma fifi. E quando ele chega nessa cidade, ele descobre outros 2 assassinatos que foram igual ao do Arkady, quando ele tava lá em Moscou. E, assim, quando ele vê, ele fala, gente, mas por que 3 assassinatos que são exatamente iguais? E se teve mais? E se eles não investigaram? Ou o que aconteceu? E ele vai começar a investigar esses assassinatos e descobre que tem mais de 50 casos exatamente iguais. E o Arkady é o caso número 44. Ah, por isso que é criança 44. Mas todos os assassinatos foram de crianças. Todos com o mesmo padrão, todos com um barbante enrolado no pé, todos sem o estômago, todos sem roupa, tipo, os mesmos padrões, ou seja, era um assassino em série. Só que quando ele começa a investigar, ele descobre que esses outros assassinatos que aconteceram foram todos atribuídos a pessoas aleatórias, tipo um bêbado, uma pessoa doente mental, um inimigo do Estado. Eles foram simplesmente pegando pessoas aleatórias e culpando elas, independente se a pessoa era realmente culpada ou não. Eles nem investigaram, só falavam, fulano ali, matou. Foi ele mesmo. Isso até acontece na cidade que ele tá, quando eles acusam um menino que é doente mental. Que a menina que eles encontram morta, ela é loira e ele gosta de amarela. Ele cortou o cabelo dela porque ele era apaixonado pelo cabelo dela por ser amarelo. E nisso, como ele tem o cacho de cabelo dela, eles falam, foi ele. Foi ele, porque ele tem o cabelo dela. Então é ele. E ele é doente mental. Então, assim, na sociedade, naquela época, um doente mental era só um qualquer. Podia ser descartado. Podia ser morto pelo assassinato, que eles nem precisariam investigar. Só que no que ele vai investigando esses casos e descobrindo padrões e tudo, o Estado começa a desconfiar dele, né? Falam, oi, querido, por que você tá mexendo nisso aí? Pra quê? E nisso ele se torna oficialmente o inimigo do Estado. Então ele começa a fugir. Então, assim, a primeira parte do livro, eu diria que é contando a história dele, como ele chegou no cargo dele, é herói de guerra, uma pessoa super prestigiada. Na segunda parte, quando ele é rebaixado desse cargo. E esses casos, gente, são muito casos. E eles começam a investigar tudo, e ele começa a juntar peças, e ele vai juntando. E tem algumas cenas que é do próprio assassino, que é o Andrei. E esse assassino, ele mostra como que ele faz, sabe? Ele sente prazer em pegar essas crianças, amarrar o barbante no pé delas e fazer elas fugirem pra ele poder correr atrás e matar e tirar o estômago delas. E assim, nessa cena específica, ele tira o estômago de uma das crianças, leva pra casa e dá pros gatos comer, gente. Ele frita o estômago que ele arrancou da criança e dá pros gatos comer. É assim, eu fiquei... Não vou mentir que eu até achei legal as cenas dele. Não assim, não no sentido legal, mas como a gente vê, como que acontece, sabe? Como o assassino descreve o sentimento que ele teve naquele momento. Então, se tornou uma coisa mais real, sabe? Até agora não teve nenhum livro de thriller policial que eu li que tinha, vou falar assim, sei lá, uma cena específica do assassino, no momento que ele tava matando. E nesse livro tem. Então, se tornou a coisa mais real, sabe? Você vê do ponto de vista do assassino. Ele fala que se sente excitado quando as crianças começam, tipo, porque ele desmaia a criança, tira a roupa dela, amarra o barbante e se esconde. No que a criança acorda, ela vai fugir, porque, né, obviamente, ela foi machucada, ela só quer ir embora. No que as crianças estão correndo, ele meio que persegue elas. Então, assim, ele fala que sente prazer nisso, ele fala que sente, que gosta de sentir essa adrenalina de perseguir, de ir atrás, de matar. Então, assim, do livro inteiro, gente, o livro inteiro é te dando pista
do assassino, que a gente simplesmente não enxerga. Eu, pelo menos, não enxerguei em momento nenhum. Eu achei que eu tava indo na trilha certinha. Eu falei, nossa, gente, é agora. Vou saber exatamente quem que é esse fulano aí que tá matando. E achei que eu tava linda, arrasando. Sem contar que aí eu lembrei daquele primeiro capítulo, quando tem os dois irmãos. Então eu pensei assim, o Liev, pra aquele capítulo ser alguma coisa importante, ou ele é o irmão que foi levado, no caso, o Pavel, ou ele é o irmão que ficou pra trás. Ele é um dos dois ali. Porque eu não achei que isso aí seria só um caso largado. Na verdade, antes de pensar isso, eu pensei que às vezes, quando o Pavel morreu, ele seria a primeira vítima do assassino. Mas, tipo assim, passaram 20 anos, então esse assassino ele tinha que ser muito velho. Então não faria tanto sentido. Porque além desses 20 anos, já teria um tempo que ele tava matando. Entendeu? Então, assim, essa possibilidade eu descartei. Então foi quando eu comecei a pensar que o Pavel podia ser um dos dois irmãos. E durante o livro inteiro a gente vai pegando essas referências do, tipo assim, os padrões do assassino, o que ele tá fazendo, principalmente na hora que aparecem as cenas do assassino específico, quando ele começa a descrever o que ele tá fazendo, como ele se sente, por que ele tira o estômago, essas coisas tudo, por que ele dá pros gatos comer. E aí que tem aquele plot twist, tipo assim, na sua cara. Gente, eu fiquei tão... O assassino, no caso, é o Andrei, que era a criança deficiente do início do livro, e o Pavel é o Liev. Então, assim, o Pavel tá indo, o Liev, no caso, tá indo atrás do irmão dele, que é o assassino. E, tipo, todos os padrões dele eram de quando os dois caçaram o gato. Porque a armadilha que eles fizeram pro gato era com um barbante que prendeu no pé do gato. Questão de, tipo assim, ele tirar o estômago das crianças e alimentar os gatos. Ele dependia tanto do irmão. E quando o irmão foi embora, ele teve que suprir essa dependência de algum jeito. Ele começou a assassinar pessoas, crianças no caso, do mesmo jeito que eles pegaram o gato. Porque no livro ele fala que aquele foi o melhor momento pra ele. Foi o momento que ele e o irmão dele eram companheiros, tinham sido companheiros pra pegar aquele gato. Que foi o momento mais feliz da vida dele. E nisso, quando o Pavel Liev, descobre que, na verdade, o assassino é o irmão dele e vai confrontar o irmão dele, na verdade, ele fala que vai matar, mas chega lá e ele não tem coragem. O irmão dele fala que ele só fez esses assassinatos porque ele queria chamar a atenção do irmão dele. Porque ele sabia que o irmão dele não estava morto quando ele foi levado. E ele viu a foto, quando o irmão dele virou herói de guerra, ele viu a foto do irmão dele e falou que queria chegar no irmão dele, mas ele não teve como. A polícia não deixou ele chegar perto. Nisso, ele começou a fazer os assassinatos com as características que só o irmão dele poderia reconhecer. E ele fala, quando o irmão dele chega lá, fala, por que você demorou tanto? Tipo, já tem tempo que ele tá fazendo isso e só agora o irmão dele foi ver, só agora o irmão dele foi ir atrás. Então ele fala que ele cometeu esses assassinatos pra trazer o irmão dele de volta pra ele. E tipo assim, gente, é uma coisa tão, sei lá, psicótica, tão psicopata, tão... Eu fiquei muito coisada. Porque, igual eu falei, tem as cenas do assassino que você vê como o assassino se sente durante aqueles momentos de matar os outros. E depois, quando ele explica pro irmão dele, como se fosse a coisa mais natural. Tipo, não, eu matei porque eu queria que você seguisse as minhas pegadas. Como ele seguiu as pegadas do irmão na neve, enquanto eles iam pegar o gato. Gente, eu fiquei muito coisada com esse livro. Porque, sinceramente, hora nenhuma, eu pensei em ligar os dois irmãos ao assassino e no caso, Liev. Hora nenhuma. E eu achando que eu tava arrebentando. Super detetive. Tô sabendo tudo. Não tava sabendo bosta nenhuma. Eu gostei muito. Inclusive, é uma trilogia. E eu já tenho o segundo livro pra me ler, já tenho o terceiro também que eu vou ler. Vou gravar vídeo, porque eu preciso falar sobre isso. Eu não sei como vai ser a continuação. Porque no final desse livro, o Andrei morre. E, de certa forma, é ele que faz o livro inteiro gira em torno dele, dos assassinatos dele, do que tá acontecendo ali. Então, assim, no próximo livro, eu não sei como vai ser a trama, qual vai ser o plot, o que a gente vai ter que vai dar essa sensação igual foi esse livro. Além do que também tem a relação do Liev com a esposa, que ela tem o desenvolvimento todinho nesse livro. No momento que ela fala que não ama ele, que só casou com ele por isso,
a vida dele acaba, porque a única coisa que ele acreditava era no casamento. Então, assim, durante o livro, no que os dois juntos, porque não é só o Liev, na verdade é o Liev e mais outro inspetor que tem lá na cidade que ele foi levado, e a esposa dele começam a investigar isso, sabe? Os dois juntos vão trabalhando nisso, vai desenvolvendo o relacionamento deles. No final, ela até fala que se apaixonou por ele. Então, assim, porque os dois tinham certeza que ia morrer, né? Tipo, a gente mata o assassino e a gente vai morrer, porque o Estado não vai deixar a gente fazer esse furdunço todo e ficar por isso mesmo, não vai. Mas no final até que deixa, sabe? Eles falam, você foi um herói, pegou um assassino, ok, pode safar dessa, pode ir embora. O livro é muito bom. Não, eu dei 5 estrelas, favoritei ele no Scooby e eu fiquei apaixonada. De verdade, esse livro é muito bom. Tinha muito tempo que eu não li um thriller desse jeito, que me deixou tão empolgada, que me deixou tão querendo saber o que era, juntando pista que não deu em nada, mas enfim. Eu gostei demais, eu recomendo muito, muito mesmo esse livro. E como eu já falei, eu vou fazer BookTok dos próximos livros, porque eu realmente vou ler, eu gostei demais. Gente, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, dá um like aí pra ajudar o canal a crescer, ok? Porque a gente precisa disso. E compartilha, gente, passa esse vídeo para os próximos, para pessoas que já leram o livro, para as pessoas que ainda têm intenção de ler, pra gente trocar uma ideia. O canal tem muito disso, gente, vamos trocar ideias, vamos discutir opiniões, ok?